Meu nome é Adrien, tenho 29 anos, e o dia do meu casamento quase foi por água abaixo quando meu pai escolheu minha irmã em vez de mim. Depois de concordar em me levar ao altar, ele desistiu quando Vanessa, de repente, marcou sua festa para o mesmo dia. A irmã, que sempre teve ciúmes de mim, tinha vencido de novo, ou assim eu pensava. O que meu pai nunca imaginou era quem tomaria o lugar dele. E a reação dele quando descobriu ainda me dá arrepios. Antes de continuar minha história, deixe-me saber de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Clique em curtir e inscreva-se para ouvir mais histórias de drama familiar que farão a sua parecer normal. Crescendo em um bairro de classe média em Allenton, Pensilvânia, nossa família parecia perfeita à vista de fora. Nossa modesta casa de 2 andares, com cerca branca e jardim bem cuidado, era a inveja de todos. Mamãe plantava tulipas toda a primavera, e papai passava os fins de semana me ensinando a andar de bicicleta ou a jogar beisebol. Essas são as memórias às quais me apego com força. Meu pai, Richard, foi meu herói absoluto durante toda a minha infância. Com 1,80 metros de altura e cabelos grisalhos que apareceram prematuramente aos 30 anos, ele tinha uma presença imponente, mas o sorriso mais gentil. Trabalhava como consultor financeiro em uma empresa local, usando ternos impecáveis que eu achava que o faziam parecer uma estrela de cinema. Todas as manhãs, antes de sair para o trabalho, ele reservava um tempo para sentar-se comigo no café da manhã e perguntar sobre o meu dia enquanto minha mãe preparava meu almoço. Adrien, você tem a mente mais brilhante que eu já vi, ele me dizia, com os cantos dos olhos enrugados. Você vai mudar o mundo um dia. Essas palavras significavam tudo para mim. Enquanto outras crianças temiam os projetos da escola, eu me dedicava a eles com entusiasmo, sabendo que meu pai me ajudaria a criar o melhor vulcão para a feira de ciências ou a melhor apresentação de história. Quando eu tirava notas máximas, ele colocava meu boletim na geladeira e me levava para tomar sorvete para comemorar. Minha mãe, Eleanor, era a pacificadora da nossa família. Com seus olhos castanhos e calorosos e seu comportamento paciente, ela equilibrava a rigidez ocasional do meu pai. Ela trabalhava meio período como enfermeira no hospital local, sempre priorizando as nossas necessidades. Lembro-me de como ela ficava sentada comigo por horas, me ajudando com a lição de casa ou me ensinando a fazer seus famosos biscoitos de chocolate, que a vizinhança inteira adorava. A dinâmica em nossa casa mudou drasticamente quando eu tinha 12 anos. Minha mãe começou a se sentir cansada o tempo todo e, em 3 meses, recebemos o diagnóstico devastador: câncer de pâncreas em estágio 4. Os 6 meses seguintes foram uma mistura de visitas ao hospital, conversas sussurradas entre adultos e a observação da minha vibrante mãe definhando diante dos meus olhos. Quando ela faleceu, deixou um vazio enorme em nossa família, que nunca abordamos adequadamente. Minha irmã Vanessa é 3 anos mais velha que eu, e nosso relacionamento foi complicado desde o início. Mesmo antes da morte da minha mãe, Vanessa parecia se ressentir do vínculo estreito que eu tinha com o nosso pai. Alta e atlética, enquanto eu era pequena e estudiosa, Vanessa se destacava nos esportes, enquanto eu me sentia atraída pela arte e pela literatura. Mamãe sempre tentou celebrar nossos diferentes pontos fortes igualmente, mas Vanessa interpretava cada elogio que eu recebia como uma ofensa contra ela. Depois que minha mãe morreu, a tensão entre nós aumentou. Papai se dedicou ao trabalho, muitas vezes ficando no escritório até às 21 horas ou 22 horas. Suspeito que fosse sua maneira de evitar o doloroso vazio da nossa casa. Sua ausência criou um vácuo que Vanessa rapidamente preencheu, se autoproclamando a nova dona da casa aos 15 anos. Papai já está lidando com o suficiente sem a sua carência constante, ela me repreendia quando eu perguntava quando ele poderia vir jantar em casa. Ele tem clientes importantes para cuidar. Precisamos ser fortes por ele. Observei Vanessa se transformar em alguém que eu mal reconhecia. Ela começou a cozinhar, embora não fossem nada parecidas com as da mamãe, e a assumir o controle das decisões da casa. Papai pareceu grato por ela ter se prontificado a ajudar, e o relacionamento deles se fortaleceu, enquanto o meu com ele começou a se deteriorar. O sucesso empresarial que se seguiu à morte da minha mãe só piorou as coisas. O meu pai foi promovido a sócio sênior da sua empresa, o que significava mais dinheiro, mas ainda menos tempo. Vanessa manipulou a situação com maestria, usando técnicas de culpa e táticas emocionais para manter a sua posição como favorita dele. O Adrien acabou de gastar $60 em material de arte, dizia-lhe ela, omitindo convenientemente que era para um projeto escolar que ele tinha esquecido.
Ou a Adrian disse que não precisa que você vá ao concerto da banda dela porque sabe como você é ocupado, quando eu, na verdade, estava contando os dias, torcendo para que ele comparecesse. Quando cheguei ao ensino médio, Vanessa já havia criado uma narrativa completamente falsa sobre mim para o nosso pai. Segundo ela, eu era rebelde, ingrato e só me interessava pelos meus amigos. A verdade é que eu havia me retraído nos estudos e na arte como forma de lidar com a perda da minha mãe e, cada vez mais, do meu pai. A traição definitiva aconteceu no meu penúltimo ano, quando fui indicada para uma prestigiosa bolsa de estudos em arte. A cerimônia de premiação estava marcada para uma quinta-feira à noite, e eu vinha lembrando meu pai há semanas. Na noite anterior, ouvi Vanessa falando ao telefone com ele. Adrian me disse que não quer fazer alarde sobre amanhã, disse ela. Na verdade, ela mencionou que ter você lá poderia deixá-la nervosa. Talvez você devesse simplesmente enviar um cartão ou algo assim. No dia seguinte, sentei-me sozinha na cerimônia, observando outros alunos com seus pais orgulhosos enquanto eu recebia meu prêmio. Meu pai enviou uma mensagem de texto com os parabéns, mencionando que tinha um jantar importante com um cliente. Mais tarde, descobri por sua assistente que Vanessa havia ligado para o escritório dele, alegando que eu havia pedido para remarcar a cerimônia, o que o levou a marcar outro compromisso. Quando a confrontei, Vanessa simplesmente deu de ombros. Você sempre quer toda a atenção. É patético. Aos 18 anos, eu mal podia esperar para ir para a faculdade. Candidatei-me a universidades do outro lado do estado, ávido por distância do ambiente tóxico de casa. A Universidade de Pittsburgh me ofereceu uma bolsa parcial, e mergulhei de cabeça na vida universitária, limitando as visitas aos feriados importantes, onde eu suportava as provocações sutis de Vanessa e a educação distante do meu pai. Foi no meu segundo ano que conheci Benjamin. Tínhamos uma aula de literatura inglesa, e ele pediu minhas anotações emprestadas depois de perder uma aula por causa de uma gripe. Alto, com olhos gentis e um sorriso fácil, Benjamin estudava engenharia e tinha uma mente lógica que equilibrava meu pensamento mais criativo. Nosso encontro para um café para trocar anotações se transformou em uma conversa de 3 horas e, em um mês, éramos inseparáveis. Benjamin veio de uma família calorosa e animada que me acolheu imediatamente. Sua mãe, Laura, uma professora de jardim de infância com talento para fazer todos se sentirem especiais, seu pai, Henry, um engenheiro civil com um senso de humor seco, e seu irmão mais novo, Noah, me receberam em sua casa como se eu sempre tivesse pertencido àquele lugar. Durante os 4 anos de faculdade e no início de nossas carreiras, Benjamin permaneceu meu porto seguro. Ele compreendia meus problemas familiares sem julgamentos, me abraçando quando as férias com eles me faziam chorar e celebrando minhas conquistas quando meu próprio pai não as reconhecia. Após a formatura, consegui um emprego em uma empresa de marketing na Filadélfia, enquanto Benjamin se juntou a uma consultoria de engenharia na mesma cidade. Alugamos um pequeno apartamento juntos, construindo nossas carreiras e nosso relacionamento longe da sombra do meu drama familiar. Eu mantinha ligações mensais obrigatórias com meu pai, que geralmente eram breves e superficiais. Vanessa, que agora trabalhava no mercado imobiliário e ainda morava em nossa cidade natal, continuava a se posicionar como a filha dedicada, fazendo questão de me lembrar, nas raras ocasiões em que conversávamos, que era ela quem cuidava do papai. Aos 27 anos, fui promovido a executivo de marketing, liderando campanhas para grandes clientes e conquistando reconhecimento no setor. Benjamin também progrediu em sua área, e nossa vida juntos era mais gratificante do que eu imaginava ser possível. As feridas da minha família permaneceram, mas eu havia criado uma nova vida onde era valorizado e amado. Benjamin me pediu em casamento no nosso 5º aniversário. Ele havia planejado um dia inteiro que lembrava nossos primeiros encontros, café da manhã no café onde estudávamos, uma visita ao museu de arte que eu adorava e um jantar no restaurante italiano onde havíamos comemorado minha formatura. Quando a sobremesa chegou, encontrei uma caixinha de veludo ao lado do meu tiramisu. Adrian, disse ele, pegando minhas mãos por cima da mesa, você fez destes últimos 5 anos os melhores da minha vida. Sua criatividade, sua gentileza e sua força me surpreendem a cada dia. Quero passar o resto da minha vida com você. Quer se casar comigo? O anel era perfeito, uma safira vintage rodeada por pequenos diamantes. Mais tarde, Benjamin me disse que o escolhera porque eu lembrava do meu espírito artístico, único em vez de convencional. Na alegria do momento, deixei de lado a ansiedade de compartilhar a notícia com minha família.
para uma noite perfeita, eu queria simplesmente ser feliz, sem a sombra das decepções do passado pairando sobre mim. Na manhã seguinte, liguei para o meu pai. Depois de trocarmos as gentilezas habituais, respirei fundo e contei a novidade. Pai, queria que você soubesse que o Benjamin me pediu em casamento ontem à noite, e eu aceitei. A pausa que se seguiu durou um instante a mais. Bem, parabéns, disse-lhe finalmente, num tom mais apropriado para quem ouvia falar de uma pequena conquista profissional do que do noivado da filha. Ele parece ser um cara legal. Vocês já marcaram uma data? Sem entusiasmo, sem perguntas sobre o pedido, sem convite para comemorar, apenas perguntas práticas, feitas no mesmo tom que ele usaria para discutir uma transação comercial. Ainda não, respondi, tentando disfarçar minha decepção. Estamos pensando que talvez no próximo verão. Me avise quando decidir. Preciso dar uma olhada na minha agenda. Depois de desligar, sentei-me no sofá, lutando contra as lágrimas. Benjamin me encontrou ali e entendeu imediatamente. Ele vai mudar de ideia, garantiu-me, embora eu percebesse que ele próprio não acreditava totalmente nisso. A reação de Vanessa foi ainda mais reveladora quando lhe enviei uma mensagem com a notícia, acompanhada de uma foto do anel. Sua resposta foi efusivamente parabenizadora, a ponto de ser obviamente insincera. Meu Deus, parabéns, maninha! Estou tão feliz por você! Esse anel é tão lindo! Os pontos de exclamação excessivos não conseguiram mascarar o que eu sabia ser ciúme fervilhante. Vanessa, aos 32 anos, havia passado por uma série de relacionamentos curtos, mas nunca parecia encontrar alguém disposto a um compromisso duradouro. Apesar da resposta morna da minha família, prosseguimos com o planejamento. Depois de considerar várias opções, escolhemos o dia 15 de junho como a data do nosso casamento, o que nos deu 9 meses para organizar tudo. A data foi ótima para a família do Benjamin, meus amigos mais próximos e, principalmente, meu pai confirmou que estava disponível. Enviamos cartões de reserva de data com 8 meses de antecedência, querendo avisar a todos com bastante antecedência. Meu pai recebeu o dele, no nosso próximo telefonema, ele pareceu bastante entusiasmado. Já anotei na minha agenda, disse ele. A Vanessa também me contou. Na verdade, pai, arrisquei-me cuidadosamente, eu esperava que você me acompanhasse até o altar. Outra pausa, mas desta vez, quando ele falou, detectei emoção genuína em sua voz. Seria uma honra, Adrien. Aquele único momento de conexão me deu esperança de que talvez meu casamento pudesse ajudar a diminuir um pouco a distância entre nós. Os meses seguintes foram repletos de visitas a locais, degustações de buffet e provas de vestidos. Encontramos um lindo hotel histórico na Filadélfia com um terraço com jardim para a cerimônia e um elegante salão de baile para a recepção. A mãe de Benjamin, Laura, esteve comigo em muitas dessas visitas, oferecendo sugestões sem ser pretensiosa e demonstrando entusiasmo por cada detalhe. Você vai ser a noiva mais linda, ela me disse durante minha primeira prova de vestido, com lágrimas nos olhos enquanto eu saía do provador com um vestido de renda justo e bordado delicado. Naquele momento, senti a ausência da minha mãe com mais intensidade do que em anos. Laura pareceu sentir isso, apertando minha mão delicadamente. Sua mãe ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. À medida que continuávamos planejando, também me aproximei do tio de Benjamin, Jack, cunhado de sua mãe. Jack tinha pouco mais de 60 anos, era um professor de inglês aposentado, com cabelos grisalhos e olhos gentis por trás de óculos de aro fino. Ele nunca se casou nem teve filhos, mas adorava Benjamin e Noah como se fossem seus filhos. Nas reuniões de família, Jack sempre fazia questão de puxar assunto comigo sobre livros, arte ou meu trabalho em marketing. Ao contrário de muitos parentes mais velhos que faziam perguntas educadas, mas desinteressadas, Jack ouvia atentamente e oferecia respostas ponderadas. Você tem um olhar extraordinário para o que move as pessoas, disse-lhe depois que lhe mostrei uma campanha que desenvolvi para uma cliente sem fins lucrativos. É um dom raro. Durante um jantar de domingo na casa dos pais de Benjamin, Jack mencionou que havia reservado um quarto de hotel para o fim de semana do casamento. Eu não perderia por nada neste mundo, disse-lhe com um sorriso caloroso. Já comprei um terno novo para a ocasião. Seu entusiasmo genuíno contrastava fortemente com as reações da minha própria família. Meu pai confirmava sua presença durante nossas ligações, mas nunca fazia perguntas sobre os planos do casamento.
Vanessa havia se recusado a ser madrinha, alegando compromissos de trabalho, embora tivesse dito que compareceria. 5 meses antes do casamento, comecei a notar sinais preocupantes. Vanessa começou a fazer comentários vagos nas redes sociais sobre um grande evento que estava planejando. Quando liguei para perguntar sobre isso, ela foi evasiva. Só uma coisa para o trabalho, disse ela, com desdém. Nada com que você precise se preocupar. Mas, à medida que a data do nosso casamento se aproximava, notei mais postagens, pesquisando o local, discutindo opções de buffet, mencionando junho como data prevista. Um nó de ansiedade começou a se formar no meu estômago, mas tentei afastá-lo, concentrando-me em finalizar nossos próprios planos. A bomba caiu exatamente 3 meses antes do nosso casamento. Vanessa me ligou numa tarde de domingo, com a voz transbordando de falsa doçura. Adrien, queria te avisar pessoalmente antes que você veja nas redes sociais. Vou dar uma festa de conquistas profissionais no dia 15 de junho. Finalmente atingi minha meta de vendas para me tornar corretora, e a empresa está me dando uma grande festa. Meu sangue gelou. Vanessa, hoje é o dia do meu casamento. Você recebeu o cartão de reserva de data há 8 meses. Sério? Ela fingiu surpresa. Devo ter me esquecido disso quando estava planejando com a empresa. Enfim, é só uma coincidência as datas coincidirem. Meu evento é mais cedo, começando às 11 horas da manhã no clube de campo. Deve estar terminando por volta da hora em que a cerimônia começa, às 16 horas, então funciona perfeitamente. Perfeitamente, repeti, elevando a voz. Você está marcando uma festa no dia do meu casamento, sabendo que o papai terá que escolher. Papai pode comparecer aos 2 eventos, respondeu ela, com desenvoltura. Ele está muito orgulhoso da minha conquista, mas tenho certeza de que também irá ao seu casamento. Não é tão longe assim. O clube de campo ficava a quase 2 horas do local do nosso casamento, o que tornava fisicamente impossível para qualquer pessoa presente no evento chegar a tempo para a cerimônia, especialmente o pai da noiva, que precisaria chegar cedo. Depois de desligar, liguei imediatamente para o meu pai, esperando que ele percebesse a manipulação da Vanessa. Pai, você sabia que a Vanessa marcou a festa da empresa dela para o dia do meu casamento? Sim, ela mencionou, respondeu ele casualmente. É um momento infeliz, mas esses eventos de trabalho podem ser difíceis de remarcar. É uma grande conquista para ela. Mas pai, como você vai participar dos 2? Você tem que me acompanhar até o altar. Eu vou dar um jeito, Adrien. Vou à primeira parte do evento da Vanessa e depois vou até lá para a sua cerimônia. Não precisa tornar isso um problema maior do que já é. Mas, com o passar das semanas, eu sentia meu pai hesitar. Durante nossas ligações, ele começou a mencionar o trânsito entre os locais, perguntando se poderíamos adiar a cerimônia em 1 hora, questionando se eu realmente precisava dele para as fotos pré-casamento. Apesar da tensão crescente, nossos planos para o casamento continuaram. As provas finais do vestido, as reuniões com o fotógrafo, a confirmação dos arranjos florais e a montagem dos saquinhos de boas-vindas para os convidados de fora da cidade me mantiveram ocupada. Benjamin e sua família continuaram me apoiando, embora eu percebesse que estavam cada vez mais preocupados com o compromisso do meu pai. Então, apenas 2 semanas antes do casamento, recebi a ligação que confirmou meus piores temores. Era uma terça-feira à noite, e eu estava revisando a lista de lugares quando meu telefone tocou com o número do meu pai. Adrien, ele começou, com a voz desconfortável, preciso falar com você sobre o casamento. A formalidade em seu tom me disse tudo antes mesmo que ele continuasse. Estou pensando na logística para o dia 15 de junho e acho que não vou conseguir chegar na cerimônia a tempo. O evento da Vanessa é muito importante para a carreira dela e, como pai dela, preciso estar presente em tudo. O timing simplesmente não dá certo. Agarrei o telefone com força, lutando para manter a voz firme. Você está escolhendo não me levar ao altar no meu casamento. Não se trata de escolher, disse ele, na defensiva. Trata-se de uma questão de timing prático. O evento da Vanessa é mais cedo, e eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Talvez você possa pedir ao pai do Benjamin para te acompanhar até o altar. Ou ao pai da sua amiga. Tenho certeza de que outra pessoa pode fazer isso. Outra pessoa. Como se acompanhar sua filha até o altar fosse uma tarefa intercambiável que pudesse ser delegada a um estranho.
Entendo, consegui dizer, minha voz quase um sussurro. Ainda vou à recepção, acrescentou, como se oferecesse um acordo generoso. Devo conseguir chegar por volta das 19 horas, dependendo do trânsito. Depois de murmurar adeus, larguei o telefone e desabei no chão em prantos. Benjamin me encontrou lá 20 minutos depois, quando voltou do trabalho, correndo imediatamente para o meu lado. Ele não vem, solucei em seu ombro. Ele está escolhendo a festa da Vanessa em vez de me levar ao altar. Benjamin me abraçou com força, a raiva evidente nos ombros tensos e no maxilar cerrado. Sinto muito, Adrien. Ele não merece você. Naquela noite, enquanto discutíamos opções na cama, Benjamin gentilmente levantou a possibilidade de adiar o casamento. Poderíamos adiá-lo, sugeriu. Não dê desculpas ao seu pai para não estar presente. O pensamento também passou pela minha cabeça. Mas algo dentro de mim se rebelou contra isso. Não, eu disse com firmeza. Não vou remarcar nosso casamento por causa das manipulações da Vanessa. É exatamente isso que ela quer. No dia seguinte, a mãe de Benjamin ligou para saber os detalhes do casamento e imediatamente sentiu que algo estava errado. Me vi contando toda a história para ela por telefone. Ah, querida, disse Laura, com a voz carregada de preocupação maternal. Não acredito que seu pai fez isso com você. Não sei o que fazer, admiti. Parte de mim quer ligar e implorar para ele reconsiderar, mas sei que é isso que Vanessa espera. Ela quer que eu pareça desesperada. Escute-me, disse Laura com firmeza. Este é o seu dia, o seu e o do Benjamin. Não deixe ninguém diminuí-lo. Seu pai está fazendo uma escolha da qual se arrependerá pelo resto da vida, mas esse é um fardo dele, não seu. Suas palavras me deram força, mas a pergunta permanecia: quem me levaria ao altar? O tradicional momento pai e filha era algo com que eu sonhava, apesar do nosso relacionamento difícil. A ideia de caminhar sozinha parecia um reconhecimento público da rejeição do meu pai. Mais tarde naquela semana, recebi um telefonema inesperado do tio de Benjamin, Jack. Benjamin me contou o que aconteceu, disse-lhe gentilmente. Espero que você não se importe que ele compartilhe. Claro que não, respondi, emocionada por ele ligar para saber como eu estava. Sei que este é um momento difícil, continuou Jack. As decepções familiares são as mais profundas. Algo em seu tom sugeria experiência pessoal com tamanha dor. Parece que você entendeu. Uma pausa. Mais do que você imagina. Meu próprio pai se recusou a comparecer à minha formatura porque desaprovava minha escolha de estudar literatura em vez de administração. Algumas feridas nunca cicatrizam completamente, mas aprendemos a construir vidas belas apesar delas. Sua sabedoria e gentileza me fizeram chorar novamente. Obrigada pela compreensão, Jack. A qualquer hora, querida. E lembre-se, família não é só sangue. É quem está presente quando é preciso. Uma semana antes do casamento, cheguei ao fundo do poço emocionalmente. Apesar dos e-mails animados de amigos chegando à cidade e das confirmações finais dos fornecedores, me vi sentada no chão do banheiro à meia-noite, tomada pela tristeza. O casamento que eu havia planejado estava indo perfeitamente, exceto pela enorme lacuna deixada pela ausência do meu pai. Na manhã seguinte, Benjamin sugeriu que eu almoçasse com a mãe dele. A mamãe quer muito ver você, disse ele. Só vocês dois. Laura estava me esperando em uma mesa tranquila no canto de um pequeno café quando cheguei. Ela se levantou para me abraçar forte antes de nos sentarmos. Benjamin está preocupado com você, disse ela, estendendo a mão sobre a mesa para apertar a minha. Todos nós estamos. Estou tentando ser forte, respondi, mexendo o chá sem bebê-lo. Continuo dizendo a mim mesma que não importa, que estou melhor sem o papai por perto se é assim que ele me trata. Mas aí penso em entrar na cerimônia sozinha, e me sinto abandonada. Laura terminou suavemente: tudo bem se sentir assim, Adrien. O que seu pai está fazendo é errado, e você tem todo o direito de se sentir magoado. Pedimos o almoço, embora eu estivesse com pouco apetite. Enquanto beliscávamos nossas saladas, Laura parecia estar organizando seus pensamentos. Tem uma coisa que acho que você deveria saber, disse ela finalmente. Algo sobre o Jack que pode te ajudar a entender por que ele te ligou. Olhei para cima, curiosa.
O que tem ele? Na verdade, Jack é irmão do meu falecido marido, explicou ela. Quando conheci Henry, Jack já estava afastado dos pais deles. O pai deles era um homem muito rígido e tradicional que nunca perdoou Jack por escolher a vida acadêmica em vez do negócio de construção civil da família. Assenti, lembrando-me do comentário de Jack sobre seu pai ter faltado à sua formatura. O que você talvez não saiba é que eu fui casada uma vez antes de Henry, continuou Laura. Uma união breve e infeliz quando eu era muito jovem. Quando decidi me casar com Henry, meu pai se recusou a comparecer porque achou vergonhoso eu ter um segundo casamento. Ele disse que isso o envergonharia na frente dos amigos. Isso é terrível, murmurei. Foi o Jack quem se ofereceu para me acompanhar até o altar, disse ela, com um pequeno sorriso se formando. Ele entendia o que era ser rejeitada pelos pais. Ele me disse, Laura, você merece ser presenteada por alguém que celebra a sua felicidade, não por alguém que a julga. A história dela ressoou profundamente com a minha situação. Eu não fazia ideia de que o Jack tinha feito isso por você. Ele nunca teve filhos, continuou Laura. Mas ele tem sido um tio maravilhoso para Benjamin e Noah. Ele comparece a todas as peças da escola, formaturas e momentos importantes. Ele aparece, Adrien. É isso que uma família de verdade faz. A implicação da história dela era clara, mas ela era diplomática demais para dizê-la diretamente. Mesmo assim, a ideia começou a se formar na minha cabeça. Você acha, comecei hesitante, que seria inapropriado perguntar ao Jack se ele me acompanharia até o altar? Os olhos de Laura se encheram de lágrimas. Ah, querida! Acho que significaria muito para ele, mas essa tem que ser uma decisão sua, não algo que você se sinta pressionada a fazer. Passei o dia seguinte considerando a ideia, revirando-a mentalmente. Jack sempre demonstrou interesse genuíno pela minha vida e sempre foi gentil comigo desde que entrei para a família de Benjamin. Havia algo de poético em ser levada ao altar por alguém que realmente entendia a rejeição dos pais. Naquela noite, liguei para o Jack e perguntei se poderíamos tomar um café no dia seguinte. Ele concordou imediatamente e combinamos de nos encontrar em uma livraria perto do apartamento dele. Quando cheguei, o Jack já estava lá, com uma pilha de livros na mesa e 2 cafés esperando. Tomei a liberdade de pedir o de sempre, disse-lhe com um sorriso caloroso. Latte de baunilha com uma dose extra, certo? O fato de ele se lembrar de um detalhe tão pequeno sobre mim só confirmou o que eu já sabia sobre o seu caráter. Depois de uma breve conversa sobre os livros que ele havia comprado, criei coragem. Jack, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Ele pousou a xícara de café, dando-me toda a atenção. Qualquer coisa, Adrien. Não sei se Benjamin te contou, mas meu pai decidiu não me levar ao altar. As palavras ainda doíam de serem ditas em voz alta. Jack assentiu solenemente. Benjamin mencionou que houve um conflito. Lamento muito que você esteja passando por isso. Respirei fundo. Laura me contou como você a acompanhou até o altar no casamento dela com Henry e como isso foi significativo para ela. Eu estava pensando. Ficaria honrada se você considerasse fazer o mesmo por mim. A expressão de Jack mudou de surpresa para profunda emoção. Por um instante, ele pareceu incapaz de falar, com os olhos brilhando de lágrimas não derramadas. Adrien, disse-lhe finalmente, com a voz rouca, não consigo descrever o que isso significa para mim. Tem certeza? Este deve ser um momento especial com alguém próximo a você. Tenho certeza absoluta, respondi, sentindo-me mais confiante a cada segundo. Você demonstrou mais interesse e apoio genuínos nos anos em que te conheço do que meu pai demonstrou em uma década. Eu ficaria orgulhosa de ter você me acompanhando até o altar. Jack estendeu a mão por cima da mesa e segurou a minha. Então eu aceito de todo o coração. Seria uma das maiores honras da minha vida. O peso que me esmagava havia semanas de repente pareceu mais leve. Jack tinha razão, família era quem aparecia, não apenas o DNA compartilhado. Os últimos dias antes do casamento foram um turbilhão de atividades, confirmações finais dos fornecedores, sacolas de boas-vindas para montar, convidados de fora da cidade começando a chegar. Em meio a tudo isso, senti uma nova sensação de paz em relação à minha decisão. Fiz uma última tentativa de contato com meu pai, ligando para ele 3 dias antes do casamento. Pai, só queria confirmar se você ainda pretende vir à recepção.
Sim, devo conseguir ir depois do evento da Vanessa, respondeu ele, parecendo distraído. Provavelmente por volta das 19h30 ou 20h. Engoli em seco. Queria também que você soubesse que pedi ao tio do Benjamin, Jack, para me acompanhar até o altar. Uma pausa. Quem? Jack Harris. Tio do Benjamin. Ele tem nos apoiado muito durante todo o nosso relacionamento. Entendo. Seu tom era indecifrável. Bem, acho que alguém tem que fazer isso se eu não conseguir chegar na hora. Sua resposta desdenhosa apenas confirmou que eu tinha feito a escolha certa. Na noite anterior ao casamento, realizamos um pequeno jantar de ensaio em um restaurante perto do hotel. Jack compareceu, imponente em seu terno cinza escuro. Durante o jantar, ele se levantou para fazer um brinde que fez muitos presentes chorarem. Para Adrian e Benjamin, disse ele, erguendo o copo. O verdadeiro amor não se trata apenas de encontrar a pessoa certa, mas também de criar uma família de escolhas que os apoie e celebre. Vi o relacionamento de vocês florescer ao longo desses anos, e o carinho e o respeito que demonstram um pelo outro me dão esperança para o futuro. Sinto-me profundamente honrado em desempenhar um pequeno papel no seu dia especial amanhã. Mais tarde naquela noite, enquanto os convidados estavam indo embora, dei uma última olhada nas redes sociais e vi postagens da Vanessa sobre a comemoração da sua carreira. As fotos não mostravam nada além de decorações simples em seu apartamento, com talvez uma dúzia de pessoas marcadas. Claramente não era o grande evento corporativo que ela havia descrito, apenas uma festa comum que ela havia programado especificamente para coincidir com o meu casamento. Saber disso deveria ter doído, mas, em vez disso, senti uma estranha sensação de clareza. As escamas finalmente caíram dos meus olhos quanto à verdadeira natureza dos sentimentos da minha irmã por mim. O ciúme dela era tão profundo que ela sabotaria um dos dias mais importantes da minha vida simplesmente por despeito. Fechei o aplicativo e desliguei o celular, determinada a não deixar a negatividade dela me afetar na véspera do meu casamento. Amanhã seria sobre amor, não sobre drama familiar. Acordei no dia do meu casamento com o sol brilhando através das cortinas do quarto de hotel. Minhas 3 madrinhas, todas amigas da faculdade e do trabalho, chegaram cedo com café e doces, com uma empolgação contagiante. O cabeleireiro e a maquiadora chegaram às 9h, e o processo de preparação começou para valer. Enquanto minha amiga Sofia arrumava o cabelo, meu celular tocou com uma mensagem do meu pai: boa sorte hoje. O evento da Vanessa começa às 11h. Se acabar cedo, talvez eu consiga chegar à recepção por volta das 19h ou 20h. Guarde um pouco de bolo para mim. Nenhuma palavra de arrependimento por ter perdido a cerimônia. Nenhum parabéns ou um eu te amo. Apenas um lembrete de que a festa da Vanessa era a prioridade dele. Passei o telefone para minha madrinha, Zoe, sem conseguir responder. Ela leu e balançou a cabeça, incrédula. Ele é inacreditável, murmurou, me dando um abraço solidário. Tente não deixar que isso estrague o seu dia. Por volta do meio-dia, bateram à porta da suíte do hotel. Quando Sofia abriu, Jack estava lá, impecavelmente vestido em seu smoking, segurando uma pequena caixa de presente. Espero não estar atrapalhando os preparativos, disse ele. Só queria deixar isso para o Adrian antes da cerimônia. Convidei-o a entrar, tocado por sua consideração. As madrinhas se dirigiram discretamente para a área do quarto da suíte para nos dar um momento de privacidade. Você está absolutamente radiante, disse Jack, com os olhos brilhando de genuíno carinho. Benjamin é um jovem de muita sorte. Obrigada por ter vindo, respondi. E por todo o resto. Jack me entregou a caixinha. Queria que você ficasse com isso hoje. Pertenceu à minha mãe, e eu estava guardando para uma ocasião especial. Dentro, havia um delicado lenço vintage, debruado com renda intrincada e bordado com pequenas flores azuis. Algo antigo, algo azul, explicou Jack. Minha mãe o carregou no dia do seu casamento em 1930. Achei que talvez você gostaria de tê-lo com você hoje. Meus olhos se encheram de lágrimas com o sentimento. É lindo, Jack. Eu ficaria honrado. Tem mais uma coisa, acrescentou, enfiando a mão no bolso. A Laura me pediu para te dar isso. Era para ser uma surpresa. Ele me entregou uma pequena bolsa de veludo.
Dentro havia uma delicada pulseira de prata com um único pingente, um pincel cruzado com uma caneta. Ela se lembrou de você contando a ela como amava escrever e pintar quando criança, explicou Jack. Ela queria que você tivesse uma lembrança do seu espírito criativo no dia do seu casamento. A consideração do gesto me impressionou. Essas pessoas, que não tinham nenhuma obrigação de sangue comigo, demonstraram mais preocupação com a minha felicidade do que minha própria família. Por favor, agradeça a ela por mim, consegui dizer, prendendo a pulseira no pulso. Agradecerei a ela depois, mas isso significa muito. Jack assentiu, compreendendo a emoção por trás das minhas palavras. Devo deixar você continuar se arrumando. Vejo você antes da cerimônia. À medida que a tarde avançava, tentei me concentrar na alegria do dia em vez da ausência do meu pai. Minhas madrinhas me ajudaram a vestir o vestido, um vestido justo de renda com delicados bordados e decote coração. Com o cabelo preso em um coque elegante adornado com pequenas flores brancas, os brincos de pérola da minha mãe, a pulseira da Laura e o lenço do Jack guardado no meu buquê, eu me sentia pronta para caminhar até o altar. Às 15h30, o fotógrafo bateu à porta para as fotos pré-cerimônia. Quando estávamos terminando, bateram novamente. Era a mãe de Benjamin, Laura. Ah, Adrien, ela suspirou, com os olhos marejados de lágrimas. Você está absolutamente deslumbrante. Ela me abraçou com cuidado, atenta ao meu vestido. Jack está esperando no saguão quando você estiver pronta. Faltando 10 minutos para as 4, dirigi-me ao terraço do jardim onde a cerimônia aconteceria. Através das portas de vidro, pude ver os 90 convidados sentados em cadeiras brancas, o arco floral onde Benjamin esperava com o celebrante e o quarteto de cordas tocando. Suavemente. Jack esperava na pequena antecâmara, parecendo um pouco nervoso, mas sereno. Quando ele me viu, sua expressão era de puro orgulho. Pronta? Perguntou ele gentilmente. Assenti, subitamente emocionado demais para falar. Jack ofereceu o braço e, quando as primeiras notas de Un Canon em Ré começaram a tocar, as portas se abriram diante de nós. Caminhando pelo corredor com Jack ao meu lado, senti uma curiosa mistura de emoções. Ainda havia uma pontada de tristeza por meu pai ter escolhido perder aquele momento, mas ela foi ofuscada pela gratidão pelo homem que interveio com tanta graça e gentileza. O rosto de Benjamin, enquanto me observava aproximar, valeu cada momento de planejamento, cada drama familiar, cada lágrima derramada. Seus olhos brilhavam de amor e admiração. E naquele momento, eu soube com absoluta certeza que estávamos criando nossa própria família, uma família construída com base no respeito mútuo e no cuidado genuíno. A cerimônia foi tudo o que eu esperava. Trocamos votos que nós mesmos havíamos escrito, prometendo apoiar os sonhos um do outro, nos comunicar honestamente e escolher um ao outro todos os dias. Quando o celebrante nos declarou marido e mulher, os aplausos dos nossos convidados pareceram nos envolver como um abraço. O coquetel e o jantar que se seguiram foram repletos de risos, brindes e dança. O pai de Benjamin fez um discurso emocionante me dando as boas-vindas à família, e o brinde de Jack trouxe lágrimas de alegria a muitos olhos enquanto ele falava sobre o privilégio de ver o amor jovem florescer e crescer. Às 20h30, ficou claro que meu pai não compareceria nem à recepção. Tentei não deixar que isso me desanimasse enquanto Benjamin e eu compartilhávamos nossa primeira dança ao som da nossa música favorita. À medida que a noite avançava, notei meu primo Thomas chegar, parecendo um pouco exausto. Thomas era sobrinho da minha mãe e, embora não fossemos muito próximos, ele sempre fora gentil comigo. Ele também era um dos poucos membros da família que mantinham um relacionamento comigo e com Vanessa ao longo dos anos. Depois de cumprimentá-lo com um abraço, comentei sobre sua chegada tardia. Sinto muito, disse ele, parecendo genuinamente arrependido. Passei primeiro no evento da Vanessa, pensando que conseguiria ir aos dois. Mas, Adrien, tem uma coisa que você precisa saber. Ele me guiou para um canto tranquilo do salão de festas, com uma expressão séria. Aquela festa que a Vanessa deu hoje não foi o que ela contou para todo mundo. Não foi um evento de trabalho, de jeito nenhum. Meu estômago se contraiu. O que você quer dizer? Era apenas uma reunião normal no apartamento dela, talvez umas 15 pessoas no total, a maioria amigas da academia e alguns colegas de trabalho. Não houve reconhecimento da empresa, nem comemoração de conquistas.
Perguntei à colega dela, Sarah, sobre a promoção de corretora, e ela pareceu completamente confusa. As implicações eram impressionantes. Então ela mentiu sobre tudo só para criar um conflito com o meu casamento? Thomas assentiu, sério. Não é só isso. Eu a ouvi conversando com seu pai. Ela vem dizendo a ele há meses que você não o queria no casamento, que só pediu para ele te acompanhar até o altar por obrigação. O quê? Isso é completamente falso. Eu sei. E tem mais. Thomas pegou o celular e me mostrou uma mensagem de texto trocada entre ele e Vanessa meses antes. Nela, Vanessa admitia abertamente ter programado sua festa para o dia do meu casamento de propósito. Ela queria forçar seu pai a escolher, explicou Thomas. E garantiu que lhe escolhesse, contando que você tinha dito coisas horríveis sobre ele para a família. A revelação foi chocante e estranhamente validadora. Durante todos esses anos, achei que estava sendo paranoica com as manipulações de Vanessa. Mas ali estava a prova de que ela estava sabotando ativamente meu relacionamento com nosso pai. Papai sabe de alguma coisa disso? Perguntei. Thomas balançou a cabeça. Acho que não. Tentei contar a ele hoje, mas Vanessa continuou interrompendo e acabou puxando para longe. Sinto muito, Adrien. Eu deveria ter percebido o que estava acontecendo antes. Abracei meu primo, grata pela sua honestidade. Obrigada por me contar, Thomas. Pelo menos agora eu sei a verdade. Enquanto a recepção prosseguia, tentei processar essa nova informação. Uma parte de mim queria ligar para o meu pai imediatamente e expor as mentiras de Vanessa, mas outra parte reconhecia que aquele era o dia do meu casamento e que eu merecia aproveitá-lo sem drama familiar. Voltei para a pista de dança com Benjamin, deixando de lado por um momento os pensamentos sobre minha irmã e meu pai. Aquele dia era sobre o nosso amor e o nosso futuro, não sobre o passado doloroso. A recepção estava terminando por volta das 10h30, com apenas cerca de 40 convidados restantes, quando notei uma comoção perto da entrada. Meu coração disparou ao reconhecer a figura alta do meu pai entrando no salão, parecendo desconfortável em um terno que parecia ter sido vestido às pressas. Benjamin notou-o na mesma hora e apertou minha mão. Quer que eu interfira? Balancei a cabeça. Não, eu preciso cuidar disso. Meu pai se aproximou desajeitadamente, segurando uma pequena sacola de presentes. Parabéns, disse ele, tenso, inclinando-se para um abraço igualmente apertado. Desculpe o atraso. O trabalho da Vanessa demorou mais do que o esperado. A maneira casual como ele mencionou a ausência completa da minha cerimônia de casamento me deixou furioso, mas mantive a compostura. Que bom que você conseguiu vir até a última hora da recepção. Se ele detectou o sarcasmo na minha voz, não o reconheceu. Em vez disso, olhou ao redor da sala, observando a decoração elegante, os restos do bolo de casamento, o pequeno grupo de convidados ainda dançando. Parece que foi um casamento bonito, comentou, como se estivesse falando de um filme que havia perdido. Foi lindo, respondi. Perfeito, na verdade. Um silêncio desconfortável se instalou entre nós antes que ele me entregasse a sacola de presentes. Isto é meu e da Vanessa. Um conjunto de taças de cristal. Obrigada, eu disse, colocando a sacola de lado sem abri-la. Gostaria de uma bebida? O bar ainda está aberto. Ele assentiu e fomos juntos até o bar. Enquanto o barman preparava seu uísque, meu pai finalmente fez a pergunta que eu esperava. Então, quem acabou te levando até o altar? Jack Harris, respondi. O tio do Benjamin. Meu pai franziu a testa levemente. O senhor mais velho de smoking azul marinho, aquele que fez aquele brinde mais cedo? Assenti, observando a sala e avistando Jack conversando com Laura e Henry em uma mesa próxima. Sim, é ele. Um estranho te acompanhou até o altar? Seu tom era incrédulo, como se eu tivesse feito uma escolha absurda. Ele não é um estranho para mim, eu disse com firmeza. Faz parte da família do Benjamin há anos e demonstrou mais interesse pela minha vida e felicidade do que você há muito tempo. O rosto do meu pai ficou vermelho de raiva. Isso não é justo, Adrien. Eu sempre te apoiei. Sério, desafiei, a dor de anos finalmente vindo à tona. Você perdeu a cerimônia da minha bolsa de estudos em artes no ensino médio porque a Vanessa disse que eu não queria você lá?
Você esqueceu o meu jantar de formatura até os pais do Benjamin te lembrarem. E agora você perdeu a cerimônia do meu casamento para a festa de mentira da Vanessa. Festa falsa? Do que você está falando? Naquele momento, Thomas se aproximou de nós. Tio Richard, que bom que você veio, mesmo que seja só para o fim da recepção. Meu pai assentiu brevemente. Thomas, o que esse Adrien está dizendo sobre a festa da Vanessa ser falsa? Thomas olhou de um para o outro, percebendo claramente que havia entrado em uma conversa tensa. Eu estava dizendo ao Adrien mais cedo que a festa de hoje não era um evento de trabalho. Foi apenas uma reunião normal no apartamento da Vanessa. Isso não pode estar certo, insistiu meu pai. Vanessa disse que era para a promoção dela como corretora. A empresa estava patrocinando. Perguntei à colega dela, Sarah, sobre isso, respondeu Thomas calmamente. Não houve nenhuma promoção, nenhum evento da empresa. Foi apenas uma festa que Vanessa planejou para o mesmo dia do casamento de Adrien. A expressão do meu pai mudou de descrença para confusão. Antes que ele pudesse responder, Jack se aproximou do nosso pequeno grupo. Adrien, Benjamin está procurando por você. Acho que está quase na hora da despedida das estrelinhas. Meu pai encarou Jack com uma hostilidade mal disfarçada. Você deve ser o tio que levou minha filha ao altar. Jack estendeu a mão educadamente. Jack e Harris. Você deve ser o Richard. É bom finalmente conhecê-lo. Meu pai ignorou a mão estendida. Não entendo por que minha filha precisou de um estranho para me substituir no casamento dela. Pai, pare com isso, sibilei, mortificada com seu comportamento. Jack manteve a compostura. Entendo sua confusão. Foi uma honra apoiar Adrien em seu dia especial, principalmente sabendo o quanto a cerimônia era importante para ela. Importante para ela, zombou meu pai. Se fosse tão importante, ela poderia ter marcado para um dia que não coincidisse com o evento da irmã. Meu casamento estava marcado para 9 meses atrás, interrompi. Vanessa planejou deliberadamente a festa para o mesmo dia, e Thomas tem provas disso. Thomas, relutante, mostrou ao meu pai as mensagens de texto de Vanessa, onde ela declarava explicitamente sua intenção de criar um conflito. Meu pai as leu, com o rosto cada vez mais pálido. Isso não pode estar certo, murmurou. Vanessa não faria isso. Ela faz isso há anos, pai, eu disse, com a voz embargada. Ela vem deliberadamente criando um abismo entre nós desde que a mamãe morreu. Ela mentiu para você sobre eu não querer você na minha cerimônia de arte, sobre eu não me importar se você viesse ao meu jantar de formatura e agora sobre eu não querer que você me levasse ao altar. Meu pai pareceu genuinamente chocado. Ela me disse que você disse que me deixar te levar até o altar seria constrangedor porque não somos mais próximos. Ela disse que você só pediu por obrigação. Isso não é verdade, insisti. Eu queria você lá. Sempre quis você na minha vida. A compreensão pareceu atingir meu pai de repente, e os anos de manipulação subitamente se tornaram claros para ele. Sua expressão mudou de confusão para raiva. Preciso falar com a Vanessa, disse-lhe bruscamente, pegando o celular. Agora não, implorei. Esta é a recepção do meu casamento. Mas ele já estava discando, afastando-se do nosso grupo. Eu ouvia falando em tom conciso e raivoso do lado de fora das portas do salão. Jack pousou a mão gentilmente no meu ombro. Sinto muito por isso, Adrien. Devo chamar o Benjamin? Assenti com gratidão, sentindo-me sobrecarregada pelo confronto. Jack desapareceu na multidão, retornando momentos depois com meu novo marido. Benjamin assimilou a situação rapidamente, colocando um braço protetor em volta de mim. O que aconteceu? Antes que eu pudesse explicar, meu pai voltou, com o rosto vermelho de raiva. Vanessa desligou na minha cara. Vou ao apartamento dela agora mesmo para saber a verdade. Pai, por favor, eu disse, isso pode esperar até amanhã? Isso deveria ser uma comemoração. Preciso saber se o que você está dizendo é verdade, ele insistiu, se Vanessa mentiu para mim todos esses anos. Sim, confirmou Thomas baixinho. Sinto muito, tio Richard, mas é verdade. Meu pai olhou para mim, depois para Jack, que estava parado ao meu lado, me apoiando, e Benjamin.
Algo em nos ver juntos pareceu desencadear uma nova onda de raiva nele. Então você me substituiu por ele, exigiu, gesticulando em direção a Jack. Um velho qualquer que você mal conhece. Jack deu um passo à frente, com a voz calma, mas firme. Senhor Evans, entendo que esteja chateado, mas este não é o momento nem o lugar para esta conversa. Hoje é sobre o casamento de Adrian e Benjamin, não sobre ressentimentos do passado. Não me diga o que é este dia, meu pai retrucou. Ela é minha filha. Então talvez você devesse ter agido como o pai dela, respondeu Jack calmamente. Ser pai significa aparecer, não apenas quando é conveniente, mas quando mais importa. A simples verdade das palavras de Jack pareceu atingir meu pai como um golpe físico. Ele encarou Jack, depois me encarou, sua raiva subitamente se dissipando em algo que parecia quase vergonha. Preciso ir, disse-ele abruptamente. Preciso falar com a Vanessa. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do salão, deixando um silêncio desconfortável para trás. Benjamin me puxou para perto. Você está bem? Assenti, embora as lágrimas ameaçassem. Só queria que ele tivesse visto a verdade antes. A presença constante de Jack ao nosso lado era reconfortante. Revelações familiares nunca são fáceis, Adrian, mas às vezes são necessárias para que a cura comece. Laura e Henry se juntaram a nós, tendo testemunhado o confronto à distância. Laura me abraçou forte. Não deixe que isso ofusque seu lindo dia. Você e Benjamin merecem toda a felicidade do mundo. Reunimos-nos aos convidados restantes para a despedida com estrelinhas, criando um túnel mágico de luz enquanto Benjamin e eu corríamos em direção ao carro que nos esperava. Apesar do confronto com meu pai, senti uma curiosa sensação de paz enquanto partíamos. A verdade finalmente foi revelada e, independentemente do que acontecesse em seguida, eu tinha uma nova família que realmente me valorizava. Benjamin e eu passamos 2 semanas maravilhosas em lua de mel na Grécia, explorando ruínas antigas durante o dia e desfrutando de jantares românticos à beira do Mediterrâneo à noite. A distância dos dramas familiares me permitiu processar tudo o que havia acontecido e ganhar perspectiva sobre as revelações do dia do nosso casamento. Eu havia desativado as notificações do meu pai e da Vanessa, determinada a aproveitar esse momento especial com meu novo marido. Mas quando voltamos para o nosso apartamento na Filadélfia, a realidade me aguardava na caixa postal e na caixa de entrada de e-mails. Havia 5 mensagens do meu pai, cada uma progressivamente mais apologética. A última, deixada apenas 3 dias antes do nosso retorno, era particularmente crua. Adrian, não sei se você está ouvindo essas mensagens, mas preciso te dizer que você estava certo sobre a Vanessa. Depois do casamento, fui ao apartamento dela e a confrontei com as mensagens que o Thomas me mostrou. No começo, ela negou tudo. Mas quando a pressionei, ela finalmente admitiu a verdade. Ela vem nos manipulando há anos, dizendo que você não me queria na sua vida e que eu estava ocupada demais para você. Não acredito que fui tão cega. Eu entendo se você nunca mais quiser falar comigo, mas espero que um dia você me dê uma chance de consertar isso. Sinto muito por ter perdido seu casamento. Foi imperdoável. Não houve mensagens de Vanessa, mas um e-mail curto informando que ela tiraria um tempo do drama familiar e viajaria a trabalho por tempo indeterminado. Sentei-me no sofá, olhando para o celular por muito tempo depois de as mensagens terem terminado. Benjamin sentou-se ao meu lado, segurando minha mão em apoio silencioso. O que você está pensando? Perguntou ele finalmente. Não sei, admiti. Parte de mim se sente justificada por papai finalmente ter descoberto a verdade sobre Vanessa, mas outra parte está triste por todos os anos que perdemos. Você quer ligar de volta para ele? Pensei na pergunta com cuidado. Ainda não. Preciso de um tempo para decidir como quero que esse relacionamento seja daqui para frente, se é que realmente quero um. As semanas seguintes foram ocupadas com bilhetes de agradecimento, retorno ao trabalho e adaptação à vida de casado. Mantive contato com a família de Benjamin, especialmente com Jack, que ligava todos os domingos à noite para saber como estava. Como vai, Adrian? Ele perguntava, com a voz afetuosa e genuína preocupação. Nossas conversas variavam de livros que estávamos lendo a projetos de trabalho, passando por discussões mais profundas sobre família e perdão. Jack nunca me pressionou para me reconectar com meu pai, mas suas próprias experiências me ofereceram uma perspectiva valiosa.
Perdoar não é desculpar o comportamento, ele me disse durante uma ligação. É se libertar do fardo do ressentimento. Seja qual for a sua decisão sobre o relacionamento com seu pai, certifique-se de que isso lhe traga paz. Um mês depois do nosso retorno, finalmente liguei para o meu pai. Combinamos de nos encontrar em um local neutro, um café a meio caminho entre Filadélfia e Allenton. Ele já estava lá quando cheguei, parecendo mais velho e cansado do que eu me lembrava do casamento. Ele se levantou, sem jeito, quando me aproximei da mesa. Adrien, obrigado por ter vindo, disse ele, com a voz carregada de emoção. Sentamos e pedimos um café para termos o que fazer com as mãos. Nem sei por onde começar, disse-lhe depois que nossas bebidas chegaram. Eu falhei completamente com você. Sim, você fez isso, concordei, sem querer adoçar a verdade. Mas eu quero entender como aconteceu. Como você não viu o que Vanessa estava fazendo todos esses anos? Ele suspirou profundamente. Depois que sua mãe morreu, eu fiquei perdido. Vanessa se dispôs a cuidar das coisas em casa, e eu fiquei grato. Era mais fácil acreditar na versão dela dos acontecimentos do que encarar minha própria dor e inadequação como mãe solteira. Ela se tornou minha conexão com você, filtrando tudo pela perspectiva dela. Quando você foi para a faculdade, eu acreditei na narrativa dela de que estava se afastando da família. Eu nunca quis me afastar de você, eu disse. Eu simplesmente não conseguia lidar com a manipulação constante da Vanessa. Era mais fácil me distanciar. Eu entendo isso agora, respondeu ele. Depois do casamento, quando a confrontei, ela finalmente admitiu tudo. Ela tem ciúmes do nosso relacionamento desde que você era criança. Ela achava que eu sempre te favoreci, e depois que sua mãe morreu, ela viu uma oportunidade de me ter só para ela. Você falou com ela desde então? Ele balançou a cabeça. Ela viajou a negócios para a Flórida no dia seguinte ao meu confronto. Está hospedada na casa de uma amiga em Miami e se recusa a comentar o que aconteceu. Não sei quando, ou se, ela voltará. Conversamos por quase 3 horas, passando por memórias dolorosas e mal-entendidos. Houve lágrimas de ambos os lados, recriminações e, por fim, o início da compreensão. Quero tentar reconstruir nosso relacionamento, disse meu pai enquanto nos preparávamos para ir embora. Sei que não mereço outra chance, mas, se você estiver disposta, gostaria de conhecer a mulher incrível que você se tornou. Preciso pensar nisso, respondi honestamente. Isso não é algo que possamos resolver numa só conversa. Ele assentiu, aceitando meu limite. Leve o tempo que precisar. Estarei aqui quando estiver pronto. Nos meses seguintes, iniciamos uma reconciliação cuidadosa. Telefonemas semanais se transformaram em visitas regulares. Apresentei-o devidamente à família de Benjamin, incluindo Jack, que demonstrou uma gentileza extraordinária ao receber meu pai, apesar do primeiro encontro constrangedor. 3 meses após o nosso primeiro reencontro, meu pai sugeriu um jantar em família na casa dele, incluindo os pais de Benjamin e Jack. Foi um passo inicial para unir nossas famílias. E, embora tenha havido momentos constrangedores, também houve um esforço genuíno de todos os lados. Depois do jantar, encontrei meu pai e Jack na sala de estar, imersos em uma conversa. Quero te agradecer por estar presente para o Adrien quando eu não estava, dizia meu pai. Acompanhá-lo até o altar deveria ter sido um privilégio meu, mas você fez isso com honra. Jack assentiu, pensativo. Ela é uma jovem extraordinária. Você deveria se orgulhar de quem ela se tornou, em grande parte graças à sua própria força e determinação. Estou, concordou meu pai. Só queria ter estado mais presente para ver isso acontecer. A conversa deles me deu esperança de que talvez as feridas do passado pudessem realmente sarar com tempo e esforço. Vanessa permaneceu distante, ocasionalmente enviando mensagens de texto impessoais ou cartões de Natal, mas evitando qualquer conversa real sobre o que havia acontecido. Passei a aceitar que alguns relacionamentos talvez nunca sejam consertados, e que tudo bem. 6 meses após o casamento, celebramos nosso primeiro dia de ação de graças como casados. Nossa mesa de jantar estava repleta da família de Benjamin, meu pai, meu primo Thomas e alguns amigos próximos. Vanessa foi convidada, mas recusou-se em dar explicações. Enquanto circulávamos pela mesa, compartilhando nossas gratidão, a voz do meu pai se emocionou.
Sou grato por segundas chances, disse-lhe simplesmente. E por uma filha cuja capacidade de perdoar me faz sentir humilde todos os dias. Quando chegou a vez de Jack, ele sorriu calorosamente para todos à mesa. Sou grato pelo lembrete de que a família se cria por meio do amor e das escolhas, não apenas da biologia. E sou especialmente grato por ter ganhado outra sobrinha, Adrienne, cuja coragem e graça me inspiram. No nosso primeiro aniversário, Benjamin e eu organizamos um pequeno jantar para comemorar. Jack nos surpreendeu com um brinde que me fez chorar. Há um ano, tive o privilégio de acompanhar esta linda jovem até o altar para se casar com um homem que ela ama. O que começou como uma resposta à ausência se tornou um dos maiores presentes da minha vida, a oportunidade de fazer parte da jornada de Adrienne e Benjamin. Que seu casamento continue a crescer em força e alegria. E que vocês sempre se lembrem de que a verdadeira família consiste naqueles que escolhem amar vocês, mesmo quando é difícil. Ao refletir sobre a jornada que nos trouxe até aqui, percebo que, às vezes, as maiores feridas da vida podem levar a uma cura inesperada. A ausência do meu pai no dia do meu casamento levou à presença do Jack, que por sua vez criou uma ponte para o retorno do meu pai à minha vida. A família que tenho agora inclui tanto aqueles com quem nasci quanto aqueles que escolhi, todos imperfeitos, todos valiosos à sua maneira. Aprendi que perdoar não significa esquecer ou desculpar comportamentos prejudiciais. Significa libertar-se do fardo do ressentimento e criar limites que protejam seu coração, permitindo crescimento e mudança. O pai que a acompanha até o altar deve ser alguém que caminhou ao seu lado nos desafios da vida, apoiando-a e amando-a incondicionalmente. Às vezes, essa pessoa compartilha o seu DNA, e às vezes ela entra na sua vida por outros caminhos. O que mais importa não é quem está ao seu lado em um dia importante, mas quem está presente em todos os dias comuns que se seguem. Tenho a sorte de ter encontrado minha tribo, as pessoas que me escolhem todos os dias, assim como eu as escolho. Você já teve alguém inesperado que se prontificou a te ajudar quando a família te decepcionou? Ou você foi a pessoa que interveio quando necessário? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, curta e inscreva-se para ouvir mais histórias sobre família, perdão e encontrar o seu próprio caminho. E lembre-se, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que criamos por meio do amor e da escolha, não apenas aquelas em que nascemos. Obrigada por ouvir, e que você encontre sua própria tribo de pessoas que escolhem você todos os dias.